Com a palavra, o Dr. Marcos Pestana. Doutor Alexei, sua presença aqui sinaliza até segunda ordem a intenção de colaborar com a CPI. O senhor mesmo reconheceu que a sua situação pessoal é delicada. O senhor está desempregado, cuidando de administrar esse passivo. O senhor a sua gestão, o senhor estão sendo objetos de um procedimento investigatório criminal no Ministério Público, ancorado não só em denúncias de associados da Postalis, como também da CVM e da Previc. Sua situação pessoal não é confortável, imagino. E o senhor estamos numa democracia, o senhor vai ter amplo direito de defesa, mas eu queria fazer uma interpelação muito enfática no sentido de que se o senhor estivesse a serviço de alguém, sendo instrumento de alguém, ou foi traído por alguém no processo operacional da gestão dos recursos, que o senhor aproveitasse essa chance e colaborasse com o país, que está farto de tamanha corrupção e quer ver esse país passado a limpo. Porque, na leitura psicanalítica, quando uma das formas de pegar o fio da meada da verdade é o que o Freud chama de ato falho. Não sei se o senhor percebeu, o senhor cometeu um ato falho. Ao reclamar da Previc, o senhor disse que parece que só a Postalis fez coisa errada. Ou seja, está subjacente ao texto que a Postalis fez coisa errada. E a lei de Murphy parece ter se tornado uma realidade. Para quem não sabe, a lei de Murphy, aquilo se pode dar errado, vai dar errado. A Postalis se transformou na maior materialização da lei de Murphy que eu conheço. É desastroso o processo todo que leva hoje o maior fundo em termos de número de participantes e estar numa situação de insolvência, pré-insolvência, tendo que fazer chamada, sacrificando os nossos carteiros e funcionários dos Correios, que não devem, são os únicos que não podem pagar o pato. Eu gostaria, já passando, são muitas perguntas, 18 perguntas, eu gostaria que o senhor anotasse e respondesse cada uma delas. O senhor me perdoe, porque são muitas perguntas, porque geralmente quando a gente faz uma resenha, um comentário, uma crítica sobre uma obra, é proporcional ao tamanho da obra. E a obra da Postalis, o tamanho do problema, parece mais uma obra completa do Victor Hugo, do Machado de Assis, não que mereça Nobel ou Oscar, mas me obriga a essa inquirição. Então, eu passo a fazer as perguntas, gostaria que o senhor, vou fazer de forma pausada, que o senhor anotasse para poder responder subsequente, no momento subsequente. Primeiro, algumas coisas já foram esclarecidas, suas relações com a família do ministro Lobão. Algum parente trabalhou ou trabalha no governo federal? Segunda pergunta. O senhor conhece o Fabrício Neves, dono da Atlântica Ast, cujos fundos administrados por essa operadora de mercado receberam importantes aportes da Postalis? Um fundo, Brasil Sovereign, recebeu 371 milhões. Qual a motivação desses investimentos? O senhor sabe ou sabia dos processos que o Dr. Fabrício Neves está sofrendo nos Estados Unidos por suas operações arriscadas e exóticas e que a Postalis acabou se transformando numa sócia parceira, e de seus acordos na justiça americana que comprometem e vão ser objeto de processamento nessa CPI? Então, a segunda pergunta é sobre Fabrício Neves.
Terceiro, qual a sua ligação pessoal, não institucional, com o diretor financeiro Adilson Costa? Como é que o senhor caracteriza? Quarto, como o senhor explica essas inúmeras notificações da Previc à sua gestão? O senhor revelou um incômodo com isso, como se todos que vieram aqui do sistema, entidades ligadas ao sistema de previdência complementar, todos, inclusive outros fundos, afirmaram que a Postalis é um ponto fora da curva. Como que o senhor se sente disso, dessa predileção da Previc e dessa afirmação que já foi objeto diversas vezes dessa afirmação aqui? O que o senhor nos diz sobre a Latam e suas notas estruturadas? Operações de alto risco, baixíssima qualidade. Essa é a quinta pergunta. A sexta, o senhor tem alguma empresa sediada nas Ilhas Virgens? Aqui, se é verdade que existe essa empresa aqui, já há denúncias e afirmações de atores do processo que ela serviu para circulação de recursos de corrupção e pagamento de propina. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Spectro Trust, se existe essa empresa. Sétima pergunta, o senhor praticou fracionamento de investimentos para fugir das regras de governança? Havia esse limite de 120 milhões, mas há uma das questões que a Previc levanta é que havia sistematicamente, para não submeter ao Conselho Deliberativo, um mesmo investimento superando o limite de autonomia dos diretores, do diretor-presidente, do diretor financeiro e do diretor de investimentos. Você fracionava. Isso no processo licitatório também é condenado pela Lei 8666. Se havia o processo de fracionamento de investimento para fugir das regras de governança. Sétima pergunta. Oitava pergunta. Eu acho que a questão BNY Mellon já está, nós vamos conversar. É de se estranhar que um dos maiores bancos do mundo e um dos maiores bancos americanos tenham promovido essa balbúrdia na Postalis. É uma coisa... Eu tenho informação como economista, eu quero compreender isso. É um case que dá tese de doutorado. Nona pergunta. O senhor conhece Milton Lira? Como analiso, o senhor já adiantou, o mal-sucedido investimento na Galileu e como que ele foi parar, diz que ele teve uma ação prévia e depois foi dirigente da própria Galileu Educacional. Foi ele que apresentou o investimento à Postalis? Décima pergunta, na verdade nona, porque eu sou primeiro do BNY Mellon. Como o senhor analisa a venda e depois aluguel da sede da Postalis em Brasília e a autuação da Previc sobre essa operação, as multas aplicadas e a inabilitação decorrente? Qual o sentido de vender, alugar e, claramente, num fluxo desfavorável à Postalis? Décima questão, com que prazo eram feitas as avaliações de imóveis antes da alienação? Porque o mercado é volátil, tem momentos de montanha-russa, altos e baixos. Qual é o prazo que, na sua gestão, eram feitas as notícias de laudos de até 2 anos? Suprimir também uma sobre filiação partidária, o senhor já respondeu, mas a 11ª, isso é muito importante, o senhor falar com clareza, porque coisas, a gente não pode levar em conta o que só a imprensa publica, o que é comentado, mas disse sempre que havia um mecanismo centralizado de coordenação dos fundos. Dizia-se até que o ex-ministro, e já falecido, com todo respeito, faço essa pergunta, o ministro Cuxiquem e depois o ministro Zé Dirceu,
faziam um processo coordenado, não estou afirmando isso, mas me chama muito a atenção como 3 fundos, Serpros, Postalis e Petros, convergem para um investimento de baixíssima qualidade como Canabrava. Havia coordenação? Como é que se dá essa convergência? É Sete Brasil, é Canabrava, é o BVA? A realidade indica um processo coordenado de investimentos, porque se fosse Blue Chip, se fosse Petrobras, Vale, Embraer, ou qualquer fundo estruturado do Itaú, do Santander, do Bradesco, a gente entenderia. Agora, achar uma usina de cana-açúcar, num péssimo momento microeconômico do álcool e do açúcar, de um empresário sem nenhuma tradição, e alavancar 3 fundos, irem lá e alavancar um negócio que está em perdas, tentando ser recuperado. 12ª, o senhor tem negócios com empresas em que a Postalis investiu hoje? Qual a sua atividade? O senhor falou que está desempregado cuidando de administrar esse passivo pessoal aí. Mas o senhor tem algum negócio com empresas que... 13º, o que o senhor tem a dizer sobre os investimentos que eu vou citar aqui? As aplicações nos fundos do Trend Bank, na Raesa, que já foi mencionada, e na Rio Nave. O senhor sabe quem são os donos? Houve alguma influência externa? O evento com o presidente Lula já foi mencionado. O fundo Serengeti e São Bento, a Previc já notificou, são investimentos também questionáveis. A Compaq, Indústria e Comércio Limitada. Queria que o senhor comentasse a qualidade e por que a opção de investir. Tem tantos outros que deram prejuízo que fazem parte dessa constelação que resultou nesse desastre. 15º, por que o senhor acha que o Ministério Público Federal instaurou o processo investigativo criminal contra a sua gestão? Por exemplo, ancorado em denúncias da CVM, reconhecimento sobre a Teto Habitação S.A., operações complicadas com FCVS, Fundo de Compensação de Variação Salarial do Sistema Habitacional. E a Previc também identificou isso. O que o senhor tem a dizer sobre o processo, que é sobre o conjunto da obra, e que a CVM, inclusive, aponta essa questão do teto, a Teto Habitação, essas operações com FCVS, sempre em prejuízo da Postalis. 15ª, vocês, o senhor está sob juramento, vocês realizaram o pagamento em cascata aos fundos de investimento nas taxas de administração? A 16ª, eu queria uma lista de pessoas, queria que o senhor dissesse, nesses anos todos, desde que assumiu a Postalis em 2006 e até antes, de 2003 para cá, que é o objeto da nossa investigação, se o senhor teve contato telefônico, e-mail, mensagem ou presencial com as seguintes pessoas. O senhor conhece, teve contato por esses meios. Youssef, o ex-ministro Cusquem, o ex-ministro Zé Dirceu, Fernando Baiano, Edson Lobão, Vacari e Renan Calheiros. E, por último, o senhor há de convir que o resultado não é nada alentador para a Postalis e para os funcionários do Correio. Como o senhor distribui as responsabilidades entre a diretoria, o comitê de investimento, o conselho deliberativo, o conselho fiscal, o gestor, a BNY Melo, gestores de fundos de investimento, avaliador de risco? Por que a lei de Murphy se materializou de forma tão completa na Postalis? E o senhor queria
aproveitar que há representantes dos funcionários do Correio. O senhor gostaria de aproveitar essa oportunidade para pedir desculpa a eles? Muito obrigado, presidente.